Atos capítulo 23 e 24. O apóstolo Paulo está passando por uma situação bem delicada. Muitas complicações, perseguições, julgamentos, situação bem difícil. Mas nós vamos ver um pouquinho nos outros estudos que a viagem de Paulo de Cesareia a Jerusalém foi um tempo em que ele pôde ministrar e ser ministrado. Depois ele foi preso em Jerusalém, ele se defende e ele reivindica os seus direitos como cidadão romano, porque eles estavam fazendo um julgamento sem saber que ele era um cidadão romano. Isso era ilegal. Então ele reivindica isso. O versículo de hoje é um versículo muito importante para nós, porque Jesus aparece ao apóstolo Paulo em Atos capítulo 23, verso 11, e ele se põe ao lado dele e disse: coragem! Será que você está precisando de coragem hoje? Jesus, ele apareceu ao apóstolo Paulo e disse: tenha coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Muitas vezes nós estamos desanimados, tristes, abatidos, e o Senhor então diz: olha, tenha coragem, vai em frente, continue indo porque eu estou com você. Neste momento, então, o cerco se agrava contra o apóstolo Paulo e ele vai ter que comparecer perante o comandante romano, diante do sinédrio judaico, o mesmo tribunal que condenou Jesus, condenou Estevão ao apedrejamento. Ele ia passar por este julgamento também. Ele iria ter que comparecer e ele sabia que não ia ser fácil, até porque o Senhor já tinha alertado que ele iria passar por isso. E ele começa a sua defesa diante do sinédrio, dizendo com cordialidade, ele chama a todos ali de irmãos. Paulo amava o seu povo, ele tinha respeito pelos seus líderes, e ele diz que andou com Deus com a consciência tranquila. Isso trouxe a maior confusão ali entre os líderes religiosos, porque eles achavam que ele era um perseguidor, alguém que pudesse trazer mais confusão ainda. E houve um momento em que o sumo sacerdote disse para um outro que estava do seu lado para bater na boca de Paulo, porque ele era um deturpador da religião judaica e que ele tinha que ser humilhado, condenado, e ele tinha uma fama, este sumo sacerdote, de crueldade, violência. E isso foi algo muito ruim para ele, porque ele se tornou impopular junto ao povo. Qual foi a reação de Paulo? Ele, assim que foi esmurrado, ele também demonstrou respeito pela sua autoridade, porque ele diz que se não fosse por Deus a autoridade dada, ele não estaria ali. Mas antes disso ele chama de parede branqueada, ou seja, de hipócrita. E você vai ver que pouco tempo depois, este Ananias, que era alguém muito cruel, depois ele foi assassinado pouco tempo, porque ele era muito cruel, muito ruim. Qual foi a estratégia do apóstolo Paulo, então? Ele sabia que eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, e eles ficaram divididos. E ele diz: olha, estou aqui por causa da ressurreição dos mortos. E houve uma celeuma, uma confusão, e o comandante se levanta e diz: olha, vamos tirar Paulo do sinédrio, guardá-lo em segurança na fortaleza, porque isso vai dar ruim, vai ser problema. E então, nesse momento de angústia, de tristeza, de abatimento, o Senhor aparece ao apóstolo e diz para ele ter coragem para poder testemunhar, coragem para poder falar do amor de Deus aonde ele estava, falar da ressurreição de Jesus, que ele era o Salvador, a mensagem que ele tinha para continuar falando. E Deus então o acompanha, não o abandona, ele está junto, o Senhor nosso Deus, ele se manifesta
encoraja e também comissiona o seu apóstolo, porque nenhuma força da terra poderia impedir a ação de Deus na vida dele. Que maravilhoso! Nós temos um Deus que é extraordinário. Ele é extraordinário e alcança o coração daquele que está abatido, aquele que está triste. Um Deus que chama pessoas para estar por perto. E então ele vai, mas continua os argumentos, as violências. Os judeus querem matá-lo porque acreditam que ele é um traidor, que ele é um traiçoeiro, que ele não poderia continuar vivo. Eles então se reúnem, mais de 40, fazem um voto para que pudesse Paulo ser morto. E eles estavam decididos, enquanto não estivessem mortos, eles não iriam sair dali. E tramaram uma armadilha para que ele pudesse sair pelas ruas, ser interceptado e ser morto. Mas Deus usou pessoas para o livrar. Você sabia que Deus usa pessoas para te livrar, para te ajudar, para cuidar de você? Ele usou o seu sobrinho, usou o centurião, o comandante, a escolta. O Senhor usa os meios que ele tem para proteger os seus filhos. Isto é maravilhoso. E ele foi de Jerusalém a Cesareia. Foi enviada uma carta dizendo que este Paulo, ele estava sendo acusado, mas que ele pediu a proteção dele e o julgamento também. E então ele chega ali diante do tribunal, o governador Félix o recebe e tem um acusador que chamava Tértulo. Ele era um orador profissional, ele era bajulador e ele diz que este Paulo, ele era um subversivo e ele acusou Paulo de tumulto, promover a seita dos nazarenos e era sacrílego, ou seja, que praticava o que não era de acordo com a palavra de Deus. Paulo foi acusado de estar contra a lei de Deus, dos judeus e também contra o templo e contra César. São acusações fortíssimas e na verdade não eram verdadeiras. Então começa a defesa de Paulo. E ele então começa dizendo que ele não era nada disso, ele não promovia sedição, mas ele tinha vindo com o propósito de levantar ofertas, de adorar a Deus em Jerusalém, e que ele acreditava no Jesus que tinha ressuscitado, e que ele não profanava o templo, mas que ele também tinha o cuidado com as leis judaicas, porque era o símbolo dele e da vida que ele teve, do crescimento que ele teve, e ele prova isso através da sua fala. E então, por conta disso tudo, o governador tira Paulo e deixa ele por 2 anos preso ainda por 2 anos, porque havia as corrupções políticas, as vantagens, as oportunidades, e ele fez isso para agradar os judeus. Então ele deixou ele preso, não foi assassinado, foi protegido, mas ele tinha uma sede de ouvir a palavra de Deus. Então Félix, ele guarda Paulo e ele chama Paulo para compartilhar a mensagem. E ele e sua esposa Drusila, eles ficaram ouvindo a mensagem do Evangelho. E Paulo teve coragem, a resposta da direção que Deus tinha dado para ele, que foi: tenha coragem. E ele começou a pregar para a família do governador, sua esposa, mas ele queria também, esse governador queria propina, ele queria subornar e conseguir vantagens através da vida de Paulo. Ele não tinha escrúpulos, era um incoerente e para poder ter o apoio político dos judeus. Para a gente refletir sobre a nossa aula de hoje, qual a ligação entre a história de Paulo neste capítulo e Mateus 5, 11 e 12? Qual foi essa ligação? Segundo, você está preparado para honrar a Deus mesmo quando a perseguição vier? Será que estamos preparados? Versículo para nós decorarmos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, estamos à disposição. Qualquer dúvida, comentário, que Deus assim cuide de você. Ele está te dizendo para ter coragem e Ele vai te proteger. Fica na paz, boa semana, até o próximo estudo.